E deixa eu falar, um outro assunto que, por exemplo, a mim... ele vai lembrar toda hora do bagulho agora. Vai. 3... Não, pode seguir, galera. 3, 2, 1. E um outro assunto, por exemplo, a minha esposa não teve a presença do pai, né? E no começo foi até um assunto que a gente sentou, antes de eu casar, né, o Brunão teve um tempo com a gente e deu uma pincelada nessa parte que foi dificultoso, porque daí tem... talvez eu fosse, na época, a única figura masculina. Sim. Tem um irmão, mas é outra situação, né? Sim, é bem importante a gente falar sobre isso, porque existem pessoas no relacionamento, não necessariamente no caso da tua esposa, mas em outros também, que acabam tendo uma figura... A ausência da figura masculina vai gerar uma carência, vai colocar sobre o outro expectativas que muitas vezes a pessoa não vai conseguir corresponder. Talvez até de longe. Sim, né? Então, e assim, às vezes o outro não tem nem noção dessas expectativas e às vezes nem a própria pessoa. Porque a ausência de um pai, ela deixa marcas, foi o que aconteceu comigo também, muito no inconsciente. Algumas coisas só a terapia te ajuda depois tu entender. Por exemplo, né, eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos, e aí meu avô adoeceu, que foi essa figura que assumiu o lugar, que já assumiu um lugar que não era dele, que tem alguns papéis que cada um tem o seu papel no sistema, a gente não deve trocar isso. Mas em algumas famílias nem sempre há essa questão de escolha. As coisas, elas acontecem naturalmente. E aí meu avô adoeceu e eu fiquei muito mal, desenvolvi compulsão alimentar, enfim, eu fiquei bem doente. E aí em terapia, o que a gente descobriu? Quando meu pai faleceu, eu fui levada no velório, mas eu não fui levada no enterro, meu avô não deixou. Meu avô me levou para andar de cavalo, para tomar café com ele, porque na cabeça dele, 7 anos, era muito novinha para presenciar algo daquilo. Só que isso fez falta para mim, porque eu não encerrei um ciclo. Eu não vi toda a trajetória. E aí, na hora que meu avô adoeceu, é como se eu voltasse lá naquele passado. Né? Daquele ciclo que não fechou. Então, por isso que é muito sério. A gente precisa entender que determinadas coisas que a gente sente não é o acaso. Tem uma explicação. Se você, né, que aí é jovem, não teve um pai e você se sente muito carente, é o que eu ouço das meninas solteiras nas igrejas. Gabi, eu sou muito carente. Então, é muito fácil para mim dizer, você tem que encontrar em Deus, né? Essa ajuda para essa sua carência. Só que, assim, é tudo muito subjetivo, né? Como assim encontrar em Deus? E a carne, e o desejo, né? Então, assim, a terapia, busque um profissional cristão para te ajudar, porque resolver esses traumas vai te ajudar a, na hora que você encontrar alguém, você vai ter um relacionamento saudável. Porque senão você vai colocar sobre essa pessoa frustrações, expectativas, coisas que o outro jamais vai poder suprir. Porque uma coisa é o seu marido, outra coisa é o seu pai. São figuras totalmente diferentes. Né? E a mesma coisa a pessoa que tem uma figura elevada sobre seu pai em casa, como eu peguei um caso. O cara, assim, né, meu Deus, né, ficou difícil para o marido também. O pai era aquele que levava café na cama todos os finais de semana para a mãe, né, no caso, para a mãe da moça. E aí, quando ela casou, o que ela esperava? Que o marido fosse fazer o mesmo, mas não houve diálogo. E ela casou e a decepção dela era essa, porque o marido não era como o pai. E não será, né? Porque são pessoas diferentes, a gente pode ser transformado com o passar do tempo, mas se aquilo fizer sentido para mim, se for interessante, e a comunicação no relacionamento, ela é imprescindível, porque não é só o que eu falo, é o que o outro entende. Então, com as atitudes, e aí entra as 5 linguagens do amor, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, não sei se já leram um livro, e a importância de entender a linguagem de amor do outro. Se a linguagem do amor do outro tem gente que fala, é só por causa desse detalhinho. Eu digo para todo mundo, todos os casais que eu atendo, principalmente os cristãos, se tu não quer comprar o livro, dá um Google lá e faz o teste vocês dois para ver. Não é fácil. A linguagem do amor e entender o temperamento um do outro, né? Não Isso é faz fácil. toda a diferença. Pô, se o cara é sanguíneo, se é melancólico, se é fleumático, se é colérico, faz toda a diferença, gente. Porque tem coisa que é da pessoa mesmo. Eu atendi um casal... Aí tem gente que tá combatendo a vida inteira o mesmo BO e o cara ou ela tem TDAH, tipo assim... eu tenho. Ah, mas você não presta atenção, cara... Não presta atenção, velho. Eu tenho um desligamento do meu neurônio, eu não escolhi ser não assim. libero dopamina. Eu não libero, mano, é diferente. Ah, vai se tratar, beleza, não me tratei, mas... Existe técnicas, gatilho, um monte de coisa. Sim. Um monte de gente padecendo em cima da mesma coisa. Sem ter necessidade. Eu e a Natália. Eu sou muito toque, ela não é toque nenhum. E ela é muito presente. E eu não gosto, eu não tenho preocupação em dar presente. Aí ele fica abraçando a gente. Eu pego muito isso. Ai, meu Deus do céu. Não é verdade? É o 6, né? Aí você gosta também. Eu sou carinhoso. Pego muito isso no consultório. Vou até te contar uma história.
te contar uma história de um casal que eu atendi que... Mas hoje a gente se entende. Sim. Se entende, mas pagamos muito perrengue. Então, mas aí que tá. Umas A crise gente se violenta. ajusta, né, ao que é o do Eles outro moram no para mesmo que é o bairro meu. até. Do até oi. Dividem a mesma casa. Eu atendi um casal onde ela não tinha vontade para o sexo. E o marido, por sua vez, não sentia necessidade de procurá-la. Um problemão, assim. E aí, no meio da conversa, ele me larga. Doutora, eu não me sinto amado. Jogou, assim, a bomba e, né, só não saiu porque tinha que ficar na sala, né? E ela olhou para mim, que? Como? Doutora, como que ele pode ter a coragem de dizer isso? Eu acordo todos os dias às 5 da manhã para fazer o café para ele. Eu poderia acordar às 7, eu acordo às 5. Se isso não é amor, o que que é? Ele assim, doutora, faz 5 anos que eu digo para ela, fica mais meia hora comigo na cama, que café eu Pra tomo ele, no posto, eu tomo em qualquer lugar. É o Mas o que ideal. que Tempo é? de qualidade. Ele era tempo de qualidade e ela atos de serviço. É. Só que ela se Contrariaço. sente amada dessa forma e ela fazendo para ele achou que ele também se sentiria. Então a importância de entender, né? E aí assim, com o passar do tempo, a gente pode ser moldado e transformado. A gente que vive com Jesus, a gente entende que a gente pode se permitir, né, ser moldado na mão do oleiro. E aí é o que é muito difícil, porque hoje, aí voltamos lá ao que a gente falou no começo. As pessoas estão casadas, mas elas são egoístas e egocêntricas. É a síndrome do meu nome. Eu nasci assim, né? Sempre Gabriela. Me, Né? myself and I. Eu não suporto essa música porque assim, ela não é uma verdade. A gente tem que entender que aquilo que a gente entende que precisamos transformar, não vamos mudar por completo. Tem coisa que faz parte da nossa personalidade, da nossa essência. Mas se permita. O se colocar no lugar do outro não é só sentar no lugar dele. Só sentar é fácil. É vestir a roupa do outro. Tenta colocar um salto 10 que a sua esposa usa, né? Tenta É colocar terrível, uma eu calça sei como justa, é que é. né? Então, assim, tem coisas que você não consegue. Então, se colocar no lugar do outro é vestir a roupa do outro e entender o quanto aquilo faz a diferença. Se o dela é presente... Quem tem a linguagem de amor como presente, você não precisa comprar presentes caros. Um bolo, não, um bombom. E para ela é mais importante uma cartinha na mesa Exatamente. do que um super negócio. E aí o que eu trabalho no consultório te custa mandar uma mensagem durante o dia sabendo que é importante para ela ser lembrada, né? A mesma forma ela. É trabalhoso para ti saber que a hora que ele chega em casa dá um abraço? Né? Tem coisas que a gente tem que transformar. Só que o que a gente vive hoje em dia? O empoderamento dos dois lados. E aí é onde eu falo, cuidado com quem você ouve, o que você segue, porque tem pessoas que levantam determinadas bandeiras, mas não são casadas. Uhum. E aí, assim, às vezes você está usando como parâmetro para o seu relacionamento, mas não é igual a você. Eu peguei uma paciente esses dias que chegou no consultório e falou... Tem uma irmã cristã aí que dá curso sobre como achar a pessoa certa. E ela é solteira. Até hoje. É complicado. 50 anos. Esses dias eu peguei no consultório... Doutora, lá em casa eu já decidi. Tá certo. O marido, Brunão, parecia assim, coitadinho. Né? A formiguinha da beirada da estrada. Uhum. Na minha casa eu já decidi, a gente vai transar uma vez a cada 3 meses. Caramba! Pensa. E eu falei, tá, e o que eu posso ajudar? Não, a gente veio aqui porque eu quero que tu me ajude a fazer ele entender de que é meu corpo, minhas regras. Ele tem que entender esse benção. meu posicionamento. Uhum. Abre 1 Pedro. E Não é ela cristão, era- não deve ser cristão, né? E ela era de que igreja? Rasga a página. E aí eu comentei, olha, eu acho que as escolhas já foram feitas, né? Quando a gente determina algo para o nosso relacionamento que não é em comum acordo, é muito complicado esse tipo de atitude. E ele totalmente... Não, aí eu perguntei, né? Ele era um santo ainda, coitado. Eu perguntei quantas vezes para ti seria o ideal. Uma vez por semana estava ótimo. Eu falei, meu Deus do Rapaz. céu, né? Uma vez por semana? Uma vez por semana para ele já estava ótimo. Animal. É um uma herói. Um herói, literalmente. Porque, olha, o que eu mais homem é pego um é diário. Deus. O desejo hoje dos homens é diário e da maioria das mulheres uma vez por mês. Eu sempre digo assim, às vezes eu me sinto um juiz de paz. Existe algo científico? Porque em geral é assim, na geral maioria é. das vezes. Maioria. O homem, Porque igual um vocês podem- cachorro no cio. Vocês podem esperar que esse trecho do podcast vai ter pessoas que vão comentar, mas eu tenho desejo para todo dia. Tá tudo bem, tá? Você ter Ok, minha desejo para irmã. todo dia. E nem Tudo precisa certo. falar, tá? Chuchu na cerca, projeto. Tudo certo, né? A gente tem E que nem- entender que aqui a gente fala do geral, mas Mas podia sempre abrir tem... um podcast sobre sexologia, tá ligado? Chuchu na cerca. Eu gostei desse nome. Chuchu na cerca é muito bom. Conhece o Chuchu na Sim. cerca? Tem um negocinho mesmo. Chuchu na cerca. Veio Vocês não pergunta. ganham. Veio Tô pergunta. ligado. Eu tô ligado. Nossa, é verdade, eu nem olhei.
Deixa eu ver. É que Que foi que tão foi? fluido. Se assim. você veio pergunta, eu até esqueci que a gente fez a caixinha de Muito perguntas. bom, Bruno. Chuchu na cerca é um propósito, tá ligado? De vida? Não, de vez em quando abre o calendário e Ah, entendi. propósito. Tipo, é isso aí. Muito bom. Sem muitas explicações, é Né? isso aí. Mas eu gostei do nome. Ah, a gente tá falando do povo que não faz, vamos falar do propósito. De quem faz de fazer mesmo. De Claro. vez em quando uma chuchu na cerca, esse mês. Eu acho que eu já até Durante sei uma o que semana, que veio. bora. Se veio dúvida, eu até já sei o que